Claro que existem. São trabalhos e sentimentos malignos que podem prejudicar e muito qualquer pessoa, tanto as do bem quanto as do mal. Poucos são aqueles efetivamente protegidos. Incrivelmente, as pessoas más são mais propensas a lançar e também receberem tais maldições, feitiços e pragas. Verdadeiras conspirações espirituais e energéticas, etéreas e telúricas. Magias brancas e negras, de ataque e proteção, não precisam necessariamente serem realizadas por sacerdotes, rugãs, padres, pastores, rabinos, pais de santos, imãs e xamãs. Se o beneficiário ou injustiçado for membro de alto grau de alguma sociedade esotérica e tiver muita fé, vontade, amor, ódio e sabedoria, poderá realizar qualquer tipo de trabalho sozinho. Exatamente como diz aquela música do filósofo e esotérico Raul Seixas. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Quanto maior for o conhecimento, mais eficiente vai ser o seu resultado. Então estude, creia, mentalize e canalize energias para sua hermenêutica e dialética fazer uma ego trip no laboratório de suas ideias. E não seja mal intencionado. Os olhos do Criador estão em todos os lugares. Para ele, justiça e bondade são condições sine qua non. É imperativo não atacarmos inocentes e pessoas do bem, pois além de uma injustiça irreparável, essas energias deletérias certamente ressoarão contra nós mesmos. Lembre-se da lei do retorno, tão apregoada no cristianismo, espiritismo, judaísmo e principalmente hinduísmo. Toda ação pode gerar uma reação inversa e na mesma intensidade. O grande sábio chinês Lao Tse, século V a.C., já naquela época ensinava que nenhum mal surge no nada, mas como consequência de uma provocação ainda que imaterial. Então não deseje o mal de quem não merece. O prejudicado será você mesmo. Muita gente se vale das magias, brancas, negras e urubás, para se vingarem de seus algozes. Lembrando que, espiritual e filosoficamente, a vingança não é algo necessariamente do mal, mas uma resposta à injustiça e maldade gratuitas que devem ser vigorosamente revidadas. Claro que benzimentos e amuletos funcionam de verdade, desde que feitos e consagrados conforme os ritos e liturgias, mas não são um escudo 100% inexpugnável. Aos poucos, a muralha vai se esfacelando. Os protestantes, erroneamente chamados de evangélicos, costumam entoar o mantra: o sangue de Jesus tem poder, o que é verdade e louvável, mas esses mesmos crentes não sabem onde encontrar esta seiva divina e nem se fazem jus a ela. Sabe aqueles cartazes? Trago a pessoa amada em 3 dias, ou faço e desfaço qualquer tipo de trabalho? São tudo mentira. Na realidade, são enganações e ciganas legítimas que predizem maldições e pragas contra filhos e cônjuges das consulentes, geralmente mulheres, que, apavoradas, pagam qualquer valor para se livrarem das supostas maldições. É basicamente o mesmo que acontece nas igrejas neopentecostais que passam na televisão, onde, entre aspas, bispos e apóstolos vociferam agouros contra suas bestas crentes que dão dinheiro, carros e até casas. Não para pastores sagrados, mas para lobos famélicos e endemoniados. As periferias de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte estão loteadas pelas famílias romanis Gaik, Petrovich, Ivanovich e Kubitschek, a maioria delas provenientes do leste europeu, especialmente Sérvia, Croácia, Romênia, Hungria e Ucrânia.
Estas castas ou famílias de ciganos não são as mesmas que a gente vê nas ruas usando roupas coloridas e fazendo cartomancia. Mas aqueles clãs que citei há pouco é uma gente que, num primeiro momento, veste-se e se comportam como nós, mas lá no fundo mantém seus costumes deletérios e língua nativa como há milênios de anos atrás. Não acredite na Rede Globo, Wikipédia e artigos jornalísticos e acadêmicos que romantizam o povo romá, sem conhecê-lo na origem, forma e essência. Tenho 61 anos, estudei muito, tive experiências e vivi coisas impensáveis para um cidadão comum. Estive entre os ciganos e sei muito bem o que eles são, o que pensam e o que fazem. Sarsantu HD, Metiva Tchara Romanê, Aloe, Aloe, Aloe Rão. Eu disse rão e não rom. Os ciganos são um povo muito fechado que, embora tenham a sua própria língua, o romanê e não romanês, seu idioma é ágrafo, ou seja, não tem escrita, e justamente por isso, ao longo de seus supostos 3.000 anos de existência, não existe qualquer documento escrito por eles próprios que fale de seus costumes e sua constituição histórica. O pouco que se conhece é pura especulação. Mas voltando aos espíritos malignos e energias negativas, muito cuidado com os lugares onde você frequenta e as pessoas com quem você se relaciona. Motéis, hospitais, cemitérios, bares e cabarés mequetrefes, decadentes, escuros, sujos e úmidos, são repletos de espíritos erráticos, ávidos em sugar suas energias, especialmente do sexo, bebida, droga e cigarro, que funcionam como dínamos que lhes dão a sensação de sobrevida para esses eguns e quiumbas que nem ao inferno conseguiram chegar. Você ainda acha que esses espíritos podem te ajudar? Agora vamos falar sobre a energia positiva e negativa do sexo. Não tenha relações sexuais com qualquer um. Num primeiro momento pode ser muito bom, mas você nem imagina as consequências pérfidas desse ato. As mulheres são especialmente vulneráveis por conta de sua genitália estar localizada exatamente no chakra básico número 1 vermelho, o ponto de maior absorção de energia. Esse chakra é tão importante que eu e você fomos feitos justamente através dele. Já o órgão sexual masculino não fica em nenhum chakra. Ele está entre os pontos números 1 e 2. Outra coisa muito importante, nunca permita que alguém toque o cume de sua cabeça. Lá está o chakra coronário, o número 7 cor violeta, conexão direta com o nosso espírito e nossa alma. O sexo não é algo banal para ser tão vulgarizado, mas uma prática litúrgica e até divina quando praticado entre um homem e uma mulher virtuosos. Não interessa a raça e nem a idade entre os envolvidos, mas tem que ser entre um homem e uma mulher. Como dizia o saudoso Tim Maia, vale tudo, só não vale dançar homem com homem e nem mulher com mulher. O resto, tudo vale. Até curas podem ser operadas através de uma relação sexual que deflagra uma explosão de hormônios muito benéficos ao corpo e à mente, especialmente a endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina. Quem pratica sexo habitualmente com a pessoa ou pessoas certas vive mais e melhor que aquelas que não o praticam ou fazem com a pessoa ou pessoas erradas. A energia sexual de um homem pode elevar uma mulher ao nível dos santos ou rebaixá-la ao nível dos ratos. Já a traição é uma perfídia para quem sofreu e um pecado muito grave e quase imperdoável para quem praticou. A traição é peremptoriamente repudiada pelas 4 principais religiões do mundo: cristianismo, judaísmo,
islamismo e hinduísmo, que a consideram pior até mesmo que o próprio homicídio. O esoterismo rabínico e enoquiano afirmam que os traidores seriam condenados no segundo pior local do inferno. A traição feminina, especialmente mais condenável, começa a ser punida ainda que em vida. Tanto é verdade que um monte de mulheres, apesar de bonitas e atraentes, continuam solteiras ou formam famílias totalmente erráticas e disfuncionais. E quando falo de traição, minha sólida hermenêutica e dialética querem dizer, não necessariamente, uma relação extraconjugal, mas sim o abandono, a maledicência e o intento de prejudicar o parceiro com quem se dividiu a mesa, a cama e a graça de gerar filhos. Claro que alguns homens não valem nada, mas o mundo masculino é bem diferente do mundo feminino. Em princípio, a essência da mulher é o amor, o cuidado e a moral, mas algumas vivem na perversão do sexo barato, da cerveja barata e dos forrobodós igualmente sem valor. A honra e a elegância passam bem longe desse tipo de mulher. Os homens não têm uma ligação espiritual e biológica tão intensa e direta quanto as mães que carregaram o filho em seu ventre por 9 meses e ainda o amamentaram com seu néctar divino ao longo de 1 e 2 anos. Nem as bestas fêmeas do mundo animal abandonam sua prole, mas algumas mulheres desumanas, devassas e que só pensam em si, abandonam seus filhos ainda pequenos para viver uma vida de libertinagem e lascívia. Meu Deus, quanta falta de honra, quanta falta de escrúpulos. Mas voltando ao escopo deste vídeo, é imperativo que você tenha fotos, fios de cabelo, pulseiras, anéis, colares e principalmente roupas íntimas da pessoa a quem se dirige o trabalho. Você não imagina o poder da catalisação e do microcrimerismo desses objetos. E para quem já ouviu sobre a simpatia do sabonete, da maçã e do coador de café, saiba que funcionam de verdade. Porém, você precisa saber fazê-las conforme os ditames e consagrá-las conforme os ritos. É como preparar um bolo. Você precisa saber a porção correta dos ingredientes certos que devem ser postos na ordem exata. Se este vídeo chegar a 1000 visualizações e 200 novos inscritos, vou gravar outro vídeo explicando como fazer alguns amuletos e simpatias que funcionam de verdade. Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Você quer aprende das coisas olhando de lado. Não adianta apenas ter fé e ir à igreja. Você precisa ser verdadeiramente bom e também lutar contra o mal, pois todos nós seremos punidos não apenas pela bondade que deixamos de praticar, mas também pela maldade que deixamos de combater. Então não fique calado ou de braços cruzados diante de uma maldade ou injustiça. Pecar pela omissão é tão grave quanto pecar pela ação. Como dito há pouco na música de Fernando Mendes, incrivelmente tem gente que vai à igreja e até chora lágrimas de sangue, mas faz tudo de errado em palavras e atos. Uma gente tão tacanha que, por maldade ou reducionismo, não enxerga ou tenta esconder o monstro Leviatã que existe dentro de si. Gente que arroga a palavra de Deus e bondade, usando o vernáculo do diabo e da maldade. Jesus amado, como pode haver tanta hipocrisia? Por fim, quero deixar bem claro, não cometa maldades ou vinganças, exceto contra aqueles que efetivamente merecem.